Olá, boa tarde. Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida acolheu nesta terça-feira as relíquias de São João Paulo II. O momento foi marcado pela fé e devoção. Fiéis que compareceram ao Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem, nesta terça-feira, tiveram a oportunidade de prestigiar a chegada de um verdadeiro tesouro espiritual, uma relíquia de São João Paulo II. É uma experiência particularmente emocionante por causa de ser aqui um santuário de Nossa Senhora e ser São João Paulo II, um Papa que nos aproxima especialmente de Maria, ele que se consagrou totalmente à Virgem Maria com a sua inspiração episcopal e depois servindo também como seu lema papal, Totus Tuus, uma referência a Nossa Senhora. Na verdade, as relíquias foram trazidas para serem permanentemente expostas aqui no santuário. Então, de hoje em diante, todas as pessoas que vierem ao santuário poderão se beneficiar deste contato, elas ficarão expostas aqui no santuário. Nestes próximos dias, o reitor, o padre Jorge Vidrich, irá providenciar um lugar, um altar para expor este relicário que hoje abençoamos e introduzimos aqui no santuário. A partir de agora, a relíquia que foi recebida com uma missa solene ficará exposta para a apreciação dos fiéis. Olha, receber as relíquias de São João Paulo II é receber ele mesmo, presente de maneira espiritual muito intensa. Eu queria recordar apenas que quando eu fui receber as relíquias das mãos de Cardeal Dives, que era secretário particular do Papa João Paulo II, ele disse: Padre Jorge, o Papa João Paulo II ele visitou o Brasil, ele ia e voltava, mas desta vez ele vai e vai permanecer no meio de vocês. Então, a presença dele é uma bênção de Deus. Com a oportunidade de se aproximar e rezar junto à relíquia, os presentes aproveitaram o momento para pedir a intercessão e refletir sobre os ensinamentos de São João Paulo II. Foi muito emocionante, eu sempre fui muito apaixonada por São João Paulo II. Então, na hora que a relíquia entrou, nossa, foi uma paz que eu senti, uma coisa maravilhosa, parece que a gente está subindo ao céu. Eu sou um católico, primeiramente eu tive a minha segunda conversão, né, aquele retorno para a igreja. Eu acho que a vida dos santos foi muito impactante na minha vida, conheci bastante, né, pelo menos nesses últimos dias, a vida de São João Paulo II, com esse exemplo da juventude, e que ajudou também nessa minha conversão. Na sexta-feira, 25 de outubro, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade acolhe a 22ª edição do FIC, o Festival Internacional de Corais. Com temas gerais, o festival convida o público a assistir emocionantes apresentações musicais. O grupo Vocal Pentágono de Salvador, da Bahia, se apresenta às 4h30 da tarde na Ermida da Padroeira. O Festival Internacional de Corais proporciona ao público, há mais de 20 anos, diversas apresentações de diferentes manifestações culturais. A programação completa você confere no site que aparece aí na sua tela. Até o dia 28 de outubro, o Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu celebra novena e festa em comemoração aos 70 anos do local. Com o tema Peregrinos, louvamos a Deus pela intercessão de São Judas Tadeu, fiéis e devotos são convidados a viverem momentos de espiritualidade, fé e devoção. A programação inclui carreata, procissão e missas. No dia 28, o velário do santuário estará aberto a partir das 5h30 da manhã e as missas serão celebradas ao longo de todo o dia. Informações pelos telefones que aparecem aí na sua tela. O Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu fica na Rua Macaé, número 629, no bairro da Graça. Vamos ver agora como fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, a tarde e a noite serão de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar fica entre 40% e 95%. Em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana, o tempo fica semelhante ao da capital, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A mínima foi de 18 graus e a máxima pode chegar a 31. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%.
Em Caxambu, no sul de Minas, a tarde será de muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva. À noite, o céu continua fechado. A temperatura mínima foi de 19 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%. Até o dia 8 de novembro, o Memorial Vale traz ao público uma exposição voltada a apresentar algumas produções do pintor italiano Leonardo da Vinci. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Paulo Xavier. Ei, Paulo, boa tarde, seja bem-vindo ao Horizonte Notícia. Olá, Fernanda, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco no Horizonte Notícias. Estamos aqui no espaço 356, no bairro Olhos d'Água, para mostrar um pouco do vasto trabalho de um dos artistas mais famosos da história da humanidade. Leonardo da Vinci ficou famoso pelas suas pinturas, mas ele foi arquiteto, engenheiro, matemático, anatomista, enfim, um grande gênio que ao longo da história ficou marcado pela sua expressão sisuda, sua expressão séria, mas aqui o espectador vai poder ter outras faces, ver outras faces de Leonardo da Vinci, e é por isso que eu estou agora aqui com o educador do Memorial Minas Vale, o Gustavo Rodrigues. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? É uma forma diferente de nós vermos a obra do Leonardo da Vinci, né? Como é que vocês pensaram essa exposição? Isso, a gente pegou através daqueles registros que o Da Vinci fez, né? E teve uma equipe que foi contratada para poder construir essas peças, né, de modo que o visitante pudesse ter uma imersão nesse universo, né, podendo ter uma interação com algumas dessas peças e permitir também que ele pudesse compreender melhor, né, como é que foi esse processo, né, de pensamento do artista, né, que ia para além das artes, né, para a ciência, para a matemática, para o teatro, para a música. Então, o visitante tem essa oportunidade de entrar nesse universo, observando as pinturas, as invenções, né? E aí é muito bacana também esse trabalho para que ele possa interagir e participar junto também com esse trabalho educativo que a gente exerce. Até a iluminação ela foi especialmente pensada para criar um clima até intimista com o artista, né? Isso, tem alguns recursos tecnológicos, né, que permitem a gente poder também ter uma dimensão, né, de como é que era o processo criativo do Leonardo. Então você tem uma intimidade maior assim, né, com o trabalho, quando você se aproxima mais dele, e tem recursos também sonoros, né, que traz essa música renascentista. Então isso traz também um aspecto de envolvimento, né, com o trabalho. Gustavo, rapidinho, faz o convite então, né, para as pessoas virem aqui no Memorial Minas Vale, né, que excepcionalmente está aqui no espaço 356, né? Isso, a exposição ocorre aqui de terça a domingo, a entrada é gratuita, né, no espaço 356. A gente está tendo também transportes sábado e domingo agora, que eles vão ser oferecidos, né? São vans que saem diretamente do memorial e vocês têm a oportunidade de vir para cá. Tem visitas mediadas também oferecidas pelo Educativo, inclusive nos sábados e domingos a gente tem uma das visitas também para Libras, né? Então vocês podem marcar o agendamento, né, pelo site, e vocês podem verificar lá para poder vir aqui. Tá certo. Muito obrigado pela participação, viu? E eu volto com você, Fernanda. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pela sua participação. O convite está feito, né, pessoal? Belo Horizonte recebe nesta semana a Super Minas, a maior feira empresarial de Minas Gerais, que promove algumas das principais negociações do varejo supermercadista no país. Rodadas de negócios, estandes, palestras e produtos inovadores são só algumas das opções que atraem empresários do ramo de supermercados à Super Minas 2024. A feira, promovida pela Associação Mineira de Supermercados, começou nesta terça-feira no Expo Minas, em BH. A indústria nacional, ela melhorou demais, cada vez mais ela vem melhorando os produtos. E outrora que alguns produtos a gente tinha que importar porque não tinha no Brasil, a indústria tem feito muito bons produtos, de qualidade, e isso acaba que o consumidor está se satisfazendo, mas é lógico que tem produtos importados que só existem fora do Brasil, né? A gente não é um grande produtor de azeite, a gente tem que importar azeites, bacalhau, por exemplo, e outras coisas assim. Então, mas os produtos que se equivalem
A gente importava, quando começou, por exemplo, café em cápsula. Quantas vezes nós importamos grande quantidade de café em cápsula? Hoje, a indústria nacional faz belos cafés, até melhores que os internacionais. Então, isso os fornecedores estão cada vez assim, até é mais fácil trazer tecnologia, né? Nós somos um setor muito otimista. 2024 está sendo muito bom. A gente acredita que agora o ano vai fechar muito bem. O setor está bem preparado, as lojas foram modernizadas cada vez mais, abrimos muitas lojas em Minas Gerais, essa quantidade de municípios, a gente vê a força das redes regionais de Minas Gerais. A Superminas é o segundo maior evento para supermercados no Brasil, é o maior evento para empresários no estado de Minas Gerais, né? É a 36ª edição, uma expectativa aí de mais de 60 mil pessoas nos 3 dias, 594 indústrias e prestadores de serviços expondo aí, então muitos lançamentos estarão acontecendo a partir de hoje aqui no Expo Minas. Esse relacionamento que se estabelece entre indústria e supermercados beneficia o consumidor, porque aqui temos oportunidades, muitas indústrias trazem promoções específicas para os supermercados para que se gere negócio no nosso setor. Para os produtores e indústrias, esse é um dos melhores momentos do ano para cooptar novos contatos e se aproximar dos clientes. Isso porque o evento é o principal do ramo no segundo semestre, naturalmente muito movimentado pelas festas de fim de ano. A gente está participando da Superminas há vários anos já, né? Se não me engano, já é o 5º ano que a gente já está participando. Esse ano a gente tem uma novidade, estamos com 2 estandes. Temos o stand da Marquespan e temos o stand da Triguarte, que é uma empresa que a gente adquiriu esse ano, né? E as expectativas são as melhores possíveis, né? De fechar grandes negócios, fidelizar os clientes que a gente já tem e formar novas clientelas, né? Autoridades do Estado também prestigiaram o evento e celebraram o fomento à economia e ao setor, promovidos pelas empresas em conjunto com a associação. O presidente Alexandre me passou a informação, são quase 500 mil de empregos formais gerados no Estado. O nosso parque aqui de exposições já está ficando pequeno para atender o evento, então estamos no caminho certo. É um evento que movimenta o setor de turismo, é um evento que traz muitas pessoas de outros estados também, que vêm aqui para conhecer os produtos, e está totalmente alinhado com o nosso governo no que diz respeito a nós avançarmos na criação de emprego, de darmos uma vida melhor para o mineiro. Como bom mineiro, não poderia iniciar dizendo o nosso orgulho de ver um setor tão pujante, tão forte, mas especialmente que tem a oportunidade de mostrar a força e a importância de Minas Gerais para todo o país. Além das negociações, supermercadistas aproveitaram para conhecer as inovações do setor. A feira é ainda uma oportunidade para outros setores ligados ao varejo. É uma oportunidade muito boa que a gente tem aqui de conhecer as novas tecnologias, o que está em alta no mercado, a gente fazer parceria com novos fornecedores também, prestadores de serviço e principalmente para a gente ter contato assim, com inteligência artificial, essas coisas que não estão tão presentes no varejo hoje quanto poderia. Então é uma oportunidade muito boa para a gente conhecer e ver onde que a gente pode agregar com isso. Ranking universitário, Folha elegeu a PUC Minas como a melhor instituição privada nos indicadores empregabilidade, inovação e ensino. Ao todo, 21 instituições privadas de ensino superior em Minas Gerais foram avaliadas. Dentre os quesitos avaliados estão qualidade do ensino, pesquisa científica, mercado de trabalho, inovação e internacionalização. Os cursos de Relações Internacionais, Engenharia de Controle, Automação e de Serviço Social estão em primeiro lugar geral no país, entre públicas e privadas na avaliação do mercado. Já os cursos de Computação, Enfermagem, Engenharia Civil de Produção Elétrica e Mecânica ocupam a segunda posição geral nesse quesito. Imagine essa situação, você abre uma conta no banco, guarda o dinheiro de forma contínua por mais de 30 anos e, de repente, após retirar o extrato, você percebe que diversas retiradas foram feitas sem o seu consentimento. Você comunica ao banco que, no primeiro momento, não devolve a quantia. Essa situação aconteceu com um casal de idosos aqui da capital mineira. Por sorte, o banco devolveu a quantia de mais de R$ 500 mil.
Mas afinal, quais são os direitos do cliente nesse caso? O banco, de fato, é obrigado a devolver? Ao vivo conosco está a advogada Nayara Freitas, que vai explicar para a gente, né, Nayara? O banco é ou não obrigado a devolver o dinheiro nesse caso? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Sim, o banco ele é obrigado a devolver os valores que sumiram da conta desse casal, tá? O banco, nesse caso, ele é o fiel depositário dos valores. Ele tem o dever ali de cuidado, de cautela e tem que guardar esses valores. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, né, que no caso o fornecedor, o banco aqui nesse caso, ele é um fornecedor de serviço, ele vai responder pela reparação pelos danos causados. Tá? E esses danos causados aqui no caso de um defeito no serviço prestado. E qual foi o defeito no serviço prestado nesse caso específico do casal? É justamente a falta do dever de guarda, de cuidado com relação a esse dinheiro, a falta de segurança. Nayara, nesses casos, né, o que pode servir de prova para o cliente? Olha, o que pode servir de prova para o cliente em casos de fraude com instituições financeiras, o primeiro deles é o extrato bancário, né? Então, acompanhar o extrato bancário, guardar todos os extratos bancários ali, acompanhar, né, durante o tempo. Se for de modo online, tirando print ali, né, do próprio extrato bancário. Outros documentos que podem ser produzidos. A troca de mensagens ou conversas telefônicas com o gerente ou com a instituição bancária, tá? E assim que você identificar essa fraude, que o dinheiro sumiu da sua conta, que tem uma compra foi feita de modo, né, errado ali, de modo fraudulento, comunicar ao banco imediatamente, caso você não reconheça essa transação. E também, sempre que identificar isso, depois de comunicar com o banco, fazer um boletim de ocorrência. Nayara, e se a instituição se recusar a devolver o dinheiro, né? O que cabe aí para o cliente? Infelizmente, isso pode acontecer em algum momento, né? A instituição se recusar a devolver esse valor. Tem outros modos que o cliente ele pode buscar, né, uma solicitação ali, uma segurança. No caso do PROCON, ele pode se dirigir ao PROCON para fazer a reclamação, com base na documentação que ele já guardou ali, os extratos, como nós mencionamos. Pode fazer também a reclamação no Banco Central, tem um site específico para isso, basta dar um Google, tem a reclamação ali contra banco e instituições financeiras no Banco Central. Pode abrir uma reclamação também no site do gov.br, consumidor.gov.br. Se o cliente ele for aposentado ou pensionista do INSS, ele também pode fazer uma reclamação, né, na ouvidoria do INSS pelo 135, a ligação é gratuita de qualquer telefone fixo. E também tem uma última opção que ele pode fazer, que é judicializar a questão, né? Procurar um advogado especialista em questões relacionadas ao direito do consumidor para judicializar a questão. Para judicializar, para entrar com uma ação judicial, o cliente ele não precisa adotar todas essa lista, né, de possibilidades que eu citei aqui, PROCON, Banco Central, ele pode judicializar direto. Mas o fato dele tentar procurar a solução na via administrativa, através de outros órgãos, é visto com bons olhos nessa tentativa de solucionar o problema. Nayara, e além da devolução do dinheiro, né, cabem também outros direitos, como direitos morais, alguma coisa assim, que o cliente pode ter, né, de vantagem nessa situação? Sim. Para o cliente, no caso, ele conseguir danos morais é só através ali de judicialização. Ele vai ter que acionar o Poder Judiciário para obter aí os danos morais. E qual que é a base desse pedido de indenização de danos morais? É justamente o fato do cliente ele ter sofrido ali a angústia, a frustração, a sensação de insegurança. Então, tudo isso causa, né, tira a tranquilidade, né, e mexe aí com essa integridade psicológica do consumidor. Então, é possível, sim, pedir, né, na ação judicial a indenização por danos morais e vai caber ao Poder Judiciário avaliar ali esse dano e quantificar, precificar esses danos morais eventualmente sofridos pelos clientes nessa situação. Nayara, rapidamente aqui, você pode dar para a gente algumas dicas de como evitar essa situação? Olha, dicas de como evitar. Hoje, né, no mundo da tecnologia, nós recebemos vários contatos fraudulentos, seja por ligação telefônica, acredito que vocês já devam ter recebido, os espectadores também informando, tem uma compra suspeita de 4, 5 mil reais realizada em tal local, e aí pede para você aguardar na linha, digitar a senha. Então nunca digite senha, nunca informe senha
para estranhos, seja através de ligação, seja pelo contato no WhatsApp, se passando ali pelo banco. O banco pode entrar eventualmente em contato com você pelo WhatsApp? Pode, se você tiver o contato ali do seu gerente, mas prefira contatos pessoais e não informe senha, não clique em links enviados aleatoriamente no seu celular, tá? Esses são os primeiros dados que você tem que, as primeiras informações, cuidados que você tem que tomar. Outra informação interessante com relação a cuidado que o cliente, né, que nós devemos tomar em caso de fraudes bancárias, é evitar anotar a senha do cartão no próprio cartão ou próximo ao cartão, porque em caso de perca do cartão de crédito, de débito, a sua senha vai junto. Então, evitar anotar, né, a senha próximo ou junto ao cartão também é muito importante. Outro tipo de fraude. São muitas dicas, né? Queria te agradecer pela sua participação. O nosso tempo está curtinho, mas muito obrigada pela participação e pelas dicas preciosas. Problema. Ok, uma boa tarde. Levantamento da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, apontou que as empresas da capital mineira encerraram setembro com menos dívidas do que a média nacional. O índice de inadimplência das pessoas jurídicas em setembro cresceu 0,42% no país, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em todo o país, a alta foi de 4,24%, em toda Minas Gerais, de 3,69%. Em toda a região sudeste, as contas em atraso tiveram alta de 4,38%. Ainda, segundo o levantamento, o valor médio devido pelas empresas da capital é de R$ 5.685,22 para o período. A maior parte das dívidas é com os bancos, com alta de 3,76%. Além de serviços de comunicação e internet, com alta de 3,35%. Você está vendo o QR Code aí na tela? Aponte a câmera do seu celular para ter mais informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento dos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos, neste momento, com 72% da meta de arrecadação para o mês de outubro. Sua ajuda é muito importante para nós. Você pode sugerir assuntos para discutir aqui no Horizonte Notícia. O nosso número de WhatsApp é o 319-9680-2910. Nós voltamos amanhã, 12h30. Até lá.